quando você sai por aí vendendo uma pós-graduação, oferecendo os melhores professores do mercado, professores que chamam a atenção, o aluno vai porque ele quer estar ali. Só que aí chega na hora, ele nunca fala com esse professor. Sim, é só vídeo. Ele não fala porque foi gravado um Ah, vídeo e ele não consegue interagir, ele não consegue fazer a pergunta dele. Então, isso era uma das coisas que eu falava. E aí o aluno se sente só mais um. Ele fala, isso não é para mim. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma vez, em mais uma semana, para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Pessoal, estou muito feliz com a jornada que a gente vem fazendo semanalmente, compartilhando com vocês experiências, metodologias, técnicas e reflexões junto aos nossos convidados e a vocês também que nos mandam mensagens, perguntas, sugestões para novos temas. O meu muito obrigado a todos e que agora estamos chegando aí a quase 300 mil visualizações dos episódios. Isso é uma prova que o caminho está certo, mas mais do que nunca vocês estão despendendo tempo para ouvir, aprender, refletir e se desenvolver. Colaborar com o aumento do nível de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano dos profissionais do nosso mercado e da lusofonia é o nosso objetivo e propósito. E isso se deve também à adesão de todos vocês que querem uma vida mais feliz, mais saudável, mais desenvolvida e humana. Há muito tempo, o Sebrae São Paulo suporta as atividades do micro e pequeno empreendedor de nosso estado. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual até 4,8 milhões de reais. Com apoio de acesso ao crédito e à inovação e programas de capacitação, as soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem o empreendedor que pretende abrir o seu primeiro negócio, até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado, ou também aquele indivíduo que busca construir o seu projeto de vida desenvolvendo suas competências empreendedoras. E agora, eles estão investindo formalmente em graduações EAD com a faculdade Sebrae, oferecendo cursos de excelente qualidade com preços acessíveis a todos que procuram se desenvolver. Para falar hoje sobre a faculdade EAD do Sebrae São Paulo, nós temos ela que é graduada em Comunicação Social, Rádio e TV pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em tecnologia na aprendizagem e educação pelo SENAC e é também mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Associação Brasileira de Educação à Distância, ela iniciou sua carreira como assistente de assessora de projetos na Fundação Padre Anchieta e há mais de 8 anos está no Sebrae São Paulo, onde atualmente ocupa a função de consultora de processos e soluções educacionais tecnológicas, sendo a gestora do núcleo EAD da Faculdade Sebrae. É mãe de um garoto de 10 anos, por conta disso também é muito elétrica, adora pedalar nos finais de semana e hoje está aqui para compartilhar conosco essa jornada do Sebrae, a sua jornada pessoal e profissional. E é com alegria e honra que damos as boas-vindas a Fabiana de Carvalho. Bem-vinda ao podcast. Ô, Michel, obrigada pelo convite, pela apresentação aí. É bastante coisa, né? Mas o elétrica é maravilhoso, porque é isso mesmo. Não tem como não ser, né? Então vamos começar de forma bem elétrica. Fala para nós um pouquinho dessa jornada, né, de como surgiu a ideia da Faculdade Sebrae EAD e como que vocês estão viabilizando, né, esse sonho com tanto sucesso.
Michel, é importante a gente fazer voltar um pouquinho aí no tempo, quando o Sebrae resolve, então, partir para a educação formal, né? Porque eu costumo falar, é uma opinião muito pessoal minha, mas o Sebrae acaba sendo uma entidade de educação, uma vez que a Sim. gente capacita os empreendedores, né? Uhum. Mas partir para essa educação mais formal. Então, começou lá em 2014 uma parceria com o Centro Paula Souza. Então, a gente tem a Escola de Negócios, onde tem uma FATEC, né? A FATEC Sebrae, que tem um dos cursos mais procurados das FATECs aqui de São Paulo, tem marketing, gestão de negócios. A gente tem uma ETEC também, com cursos técnicos. E aí a gente foi aprendendo aí como lidar com a educação superior, né? E em 2018, a gente inaugura ali, começa a ofertar o nosso curso de graduação em administração. Então, esse semestre, estamos completando 5 anos de faculdade, né? Em agosto de 2018 foi E quando a esse gente curso, começou. se não me falha a memória, é um dos 10 melhores Olha, e a de gente São está Paulo, não é? comemorando em especial esse mês, porque o ENAD, então nossas primeiras turmas se formaram, né, no ano passado, e fizeram o ENAD, né? Então, o nosso curso de administração é nota 5 no MEC, o presencial. Que bom. Aí falo depois do EAD. E a gente, no ENAD, nota 5 também, nós somos a nona faculdade, melhor faculdade de administração do Brasil. Na cidade de São Paulo, nós estamos na frente aí, primeira faculdade na frente de grandes outros e faculdades referências aí, nas escolas e instituições particulares, né? Então, a gente está super bem ranqueado e é um Legal. motivo de muito orgulho aí para a gente, graças a um trabalho de toda essa equipe e dos alunos também, né? Alunos, a gente consegue ver que os alunos saem ali ou trabalhando em grandes empresas, que é o nosso intraempreendedorismo aí, ou trabalhando no negócio próprio, abrindo o seu próprio negócio, ou fazendo um empreendedorismo social aí, que é uma vertente que a gente gosta de trabalhar bastante na faculdade. A gente é mais do que ensinar, mais do que fazer gestão do negócio, para a gente empreendedorismo é um projeto de vida, né? Sim. Então a gente empreende na própria vida, resolve problemas complexos da vida e por aí vai. E aí, em 2018, então, tem um plano de desenvolvimento institucional de toda instituição de ensino superior e que dizia que em 2018 a gente teria que iniciar lá um processo para fazer a autorização de cursos EAD na faculdade. Então, aí monta-se o núcleo EAD da faculdade, né? Eu fiquei à frente desse projeto com outro colega que está até hoje lá comigo, o Charles. E a gente ficou à frente aí de desenhar uma proposta, uma metodologia. E aí é uma grande responsabilidade, né? Porque quando você está numa instituição que já nasce dentro, né, querendo ser referência, então você não E pode tem um deixar. nome, né? E tem um nome, o peso da marca Sebrae, é uma das marcas mais conhecidas no Brasil também, temos Sim. isso, né? A marca Sebrae. E acho que a sexta marca mais lembrada pelos brasileiros foi o último ranking que saiu aí. E aí a gente tem todo esse peso da marca. Então, como é que a gente vai fazer? E aí eu comecei a estudar muito, assim, minha trajetória EAD, né, me trouxe para algumas referências. E aí eu falo, nossa, não dá para a gente fazer um EAD como o que eu não quero é isso. Então eu sabia o que não era, o que eu achava que não dava certo. E vamos Uhum. tentar fazer o que a gente acha certo. E aí nós criamos um plano aí metodológico, não quisemos ousar em pedir ao Ministério da Educação logo uma autorização para cursos de graduação, porque a gente precisa de muitas de comprovar muitas coisas e que eu Sim. achava que naquele momento a gente precisava, vamos com calma, mas a gente poderia muito bem ofertar cursos de pós-graduação. Então, Uhum. vamos começar pedindo autorização para funcionar EAD, né, para ter a nossa faculdade EAD, e aí depois a gente vai pedindo os cursos de graduação. E assim foi feito. Então, logo na primeira visita, para credenciar a instituição, né, para autorizar a instituição EAD, nós tivemos nota 5 também no EAD. Então, foi um trabalho. Aí teve a pandemia no meio, né? Então, a gente começou esse projeto, acho que a gente teve. A gente recebeu a autorização
E entrou a pandemia, entramos em quarentena, né? Então aí tivemos que correr para trazer os alunos do presencial para o online, né? E aí a gente já não chama mais de EAD, a gente já fala online, porque daí é completamente diferente, né? E aí a gente começa a produzir os cursos. Então a metodologia que foi criada ali pela gente é uma metodologia de ter de dar essa autonomia para quem procura um curso EAD, procura o quê? Autonomia para estudar. Ele não quer o deslocamento, ele não quer o compromisso de ter que estar ali fixo em algum momento, né? Ele quer estudar. E eu costumo brincar assim: se eu tenho insônia e eu sou aluno EAD, eu quiser estudar na madrugada, eu vou estudar na madrugada. Então, você tinha que possibilitar. Então, isso veio de recursos e ferramentas que a gente também tinha, consegue proporcionar. Então, a gente tinha uma boa plataforma, a gente tinha uma boa... uma equipe assim por trás. No começo a gente precisou, eu queria sempre muito trazer para dentro do Sebrae, produzir ali, né? A gente olhando a produção ser feita. No começo não deu, mas tínhamos uma contratação, possibilidade de contratações externas, e a gente foi fazendo os cursos. E a metodologia que eu digo ali, que a gente foi criando, foi uma metodologia assim: eu quero dar essa autonomia para o aluno, então todo esse conteúdo tem que estar lá e ele tem que ser apresentado de forma agradável, através de objetos de aprendizagem mais diversos, né? E aí eu falei, tá, mas eu trabalho com uma coisa chamada pertencimento, né? Então eu acho que é muito frio se ele fica lá sozinho, né? Fazendo. E aí, né? Será que eu quero me sentir aluno dessa instituição mesmo não estando ali presencialmente todos os dias. Que eu acho que isso, desculpa, é um dos grandes desafios, né? Para as instituições de ensino. E quando você tem um aluno que, vamos dizer assim, está inscrito, mas ao mesmo tempo ele não sente essa sensação, né, de pertencimento à instituição, né? Eu ouço muito aluno falar: olha, eu já fiz muitos cursos EAD, outras pós-graduação, graduação EAD, e a gente se sente muito abandonado, né? Então, eu faço uma grande crítica, mas assim, a gente precisa trabalhar cuidadosamente para esse aluno e a gente precisa personalizar. Então, assim, quando você sai por aí vendendo uma pós-graduação, oferecendo os melhores professores do mercado, professores que chamam a atenção, o aluno vai porque ele quer estar ali. Só que aí chega na hora, ele nunca fala com esse professor. Sim, é só vídeo. Ele não fala porque foi gravado um vídeo e ele não consegue interagir, ele não consegue fazer a pergunta dele. Então, isso era uma das coisas que eu falava. E aí o aluno se sente só mais um. Ele fala: isso não é para mim. Isso foi um vídeo gravado lá no presencial, porque normalmente é assim. Aproveita-se a pessoa estar ali presencialmente num auditório com alunos presenciais, e esses sim interagem com eles. E aí o aluno que está lá assistindo depois, replica, ele vai né? fazer uma pergunta que provavelmente um tutor, um professor vai responder. Se funciona, funciona. Eu acho que sim. É uma estratégia, mas eu particularmente acho que o aluno precisa sentir: nossa, isso foi feito para mim. Tem que, né? Então ele sente e aí ele fica, né? Até porque as dúvidas, elas são muito individuais, né? E você dá aula, né? Eu também dou. Muitas vezes você explica de formas diferentes para as pessoas poderem entender. Cada pessoa tem uma forma de compreender, né, o aprendizado, né? Exatamente. Veja, assim, o aluno do EAD, a tendência, e a gente escuta críticas: EAD é qualquer coisa. O aluno vai lá, não faz de qualquer jeito, mas o aluno do EAD, aquele que fica, né? Por isso que os índices de evasão de EAD são sempre mais altos, 60%, por exemplo, né? Porque o aluno, ele precisa ter uma disciplina para fazer aquilo. Então, assim, eu tô ali, eu me deparo com uma dúvida, eu, Fabiana, elétrica, eu vou procurar resolver essa dúvida ali, eu vou procurar outros recursos, eu vou procurar no Google, eu vou procurar em outros lugares, eu vou tentar entender aquilo
até esperar chegar nesse professor, né? Ou no tutor, enfim, vou fazer a pergunta, mas eu fico inquieta, né? Eu não consigo seguir com aquela dúvida. Então, você concorda comigo que tem que ser uma disciplina ali, né? Sim. Então são pequenas estratégias, por exemplo, eu costumo falar, quando a gente tem que escolher ferramentas adequadas, porque se eu coloco um vídeo numa plataforma de streaming, embedo ele dentro, né? Coloco ele dentro da minha plataforma, do meu LMS, dependendo da ferramenta de streaming ali que eu usei, ele me joga para outros vídeos, ele me sugere outros vídeos. Sim. E aí o aluno foi embora, nunca mais ele voltou para o curso, ele vai ali, vai seguindo, vai seguindo. Então são pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção e para reter esse aluno, para né, ter esse aluno com a gente. Então, o que, que a gente colocou ali da metodologia que funcionou muito, né? Momentos síncronos. Então, veja, no MBA, a gente tem lá todo o conteúdo, o nosso MBA, as disciplinas têm 30 horas, padronizamos assim, e ela é dividida em 3 unidades de aprendizagem. Tem 3 grandes temas que abordam aquela disciplina. E aí a gente falou, bom, então vamos colocar 4 momentos síncronos. Um de abertura e um referente a cada uma das unidades de aprendizagem, uma vez por semana, um encontro de 2 horas. Tá, mas como é que eu lido com essa questão do aluno não querer ficar preso a esse tipo de coisa? Então, esse encontro, ele não é obrigado, ele não é obrigatório. O aluno vai, ele vai, e se ele quiser, ele assiste a gravação, se ele quiser. E quem são esses professores? São os professores renomados no mercado. Talvez a gente não consiga trazer aqueles grandes nomes, mas são todos professores muito renomados e muito recomendados. A gente vai mais pela experiência. Então, sei lá, eu estou falando de uma disciplina ali de tecnologias, na nossa pós-graduação de educação empreendedora, de tecnologias na educação. Eu trago uma referência de tecnologia ali, que traz a tecnologia, que traz a prática. E o que esse professor faz, né? Ele está o tempo todo, é ele que responde o fórum, né? Que é um objeto, é ele que fala com o aluno, ele é o professor responsável. O que ele faz ali? Ele propõe uma atividade prática para esse aluno dentro da disciplina dele, que ele vai corrigir, ele vai dar o feedback e ele participa desses encontros síncronos. Nesses encontros síncronos, ele não vai passar nenhum conteúdo novo. Ele vai fazer um apanhado e ele vai partir de uma discussão vinda dos alunos. Né? Então, é ali naquele momento que o aluno pode falar, eu preciso olhar para a cara do professor e falar e entender essa questão aqui. E é nesse momento. E ele traz sempre alguma coisa para agregar, algum outro conteúdo complementar para aquela unidade de aprendizagem. E o que isso proporciona? O que isso trouxe? O network do MBA, né? Aquela coisa de trocar experiências e EAD. A gente tem experiências, a gente tem alunos do Brasil inteiro dentro de uma turma. Então, é interessante você discutir aquele tema, como é que é feito lá no Sul, como é que é feito no Nordeste, como é que estão as coisas ali. Em educação, principalmente, isso deu muito certo. E aí, o que acontece? Os alunos vão. Eles não deixam de participar. E outra coisa que a gente fez foi a flexibilização. Eu não tenho uma aula, aquela disciplina, então vai ter ou a aula, esse momento síncrono, ou é de terça ou é de quinta-feira. Depende da disciplina. Então, tem disciplina que a gente coloca na terça, tem disciplina na quinta, por quê? De repente, você tem um compromisso toda terça-feira que você não pode participar. Então, naquela disciplina, você vai assistir só a gravação. Na outra, que é na quinta, você vai participar. Então, eu sempre tenho aqueles alunos que se organizam, aquele grupo que é fixo, mas eu tenho aluno que entra depois, eu tenho aluno que assiste, e assim, se a gravação não está correndo lá no dia seguinte de manhã na plataforma, que eles pedem, cadê a gravação? Preciso assistir a gravação. Então, isso é a parte mais elogiada, porque foi aí que a gente conseguiu trazer para essa questão do pertencimento. Então, somos alunos, temos né, a comunicação com eles ali, a gente cuida. A gente está falando de poucas turmas ainda, estamos expandindo, mas a gente tenta dar um tratamento também personalizado. A gente tem um grupo de WhatsApp para cada turma, a gente comunica. Então, a gente tenta trazer isso, deixar ele mais perto da gente possível. E isso tem dado muito, muito certo. Assim. Agora, uma pergunta, né? Quando a gente fala de aprendizado e aprendizado online, né? Vai muito do interesse do aluno em buscar o conhecimento. Então, quando a gente fatia o mercado na pós-graduação, nós já estamos falando aqui de um público mais maduro, um público que sabe o que quer, porque ele busca uma pós-graduação,
em determinado tema do seu interesse, né? Exato. E isso é um dos grandes, né, variáveis, dos fatores para o sucesso do aprendizado online. É o interesse do próprio aluno, porque Sim. ele está buscando conhecimento, diferente de uma graduação que normalmente a pessoa não sabe o que quer, é jovem, né? E aí, pelo comodismo do EAD, porque a gente vê, né, os jovens muito mais isolados socialmente nas mídias sociais, nos seus aparelhos celulares, né, evitando essa interação. Aí, como é algo mais, entre aspas, obrigatório, né, de um curso de graduação, o engajamento é menor, então a evasão é maior. Então, quando a gente fala de um público mais maduro, um público que sabe o que quer, que sabe o que busca, já tem normalmente a tendência de evasão é menor. E aí, logicamente, esse público mais maduro sabe, mesmo que inconscientemente, a importância do encontro social, né? Do encontro pessoal, né? Da troca de experiência, né? Do conversar com o outro. Então, realmente, você colocar isso, né? Vamos dizer, esse ingrediente no curso de pós-graduação, realmente foi algo, sim, vamos dizer, matador, no sentido de promover esse engajamento. Agora, se a gente pensa, né, num movimento de começar a ofertar para cursos de graduação, você acredita que esse momento síncrono, ao invés de ser opcional, passará a ser obrigatório? Não. E aí eu vou te contar como é que vem a nossa estratégia agora. O que que é, aí, assim, bom, tendo lá o MBA, bora fazer graduação agora, né? Ah, Então a gente chegou e protocolou lá no pedido para autorização de 3 cursos. tá. O nosso graduação, é administração, Uhum. né? É bacharelado, 4 anos, e 2 tecnólogos. Um de gestão comercial e outro de processos gerenciais. Uhum. Então a gente começou, bom, então vamos entrar com esse pedido, vamos aguardar a visita lá do Ministério da Educação, da comissão avaliadora, tal. Então vamos começar e para essa visita a gente precisa mostrar que a gente tem já as disciplinas e vamos começar essa produção. Aí eu falei, olha, não dá para a gente não ficar perto disso, dessa produção. A gente Uhum. precisa cuidar dessa produção muito, muito de perto. Então, precisa ser aqui dentro, a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer? Então, vamos replicar essa estratégia da pós-graduação, vamos trazer para a graduação e vamos testar, né? E aí produzimos as nossas disciplinas, e aí o que a gente fez? A gente tem disciplinas na grade de 72 horas, então são um semestre inteiro acontecendo, e disciplinas de 36 horas para todos os nossos cursos, que aí é metade do semestre, 2 meses. Tá. Então vamos dividir também o conteúdo em unidades de aprendizagem. Então, como é que é o legal? Então, vamos pensar ali como é que funciona no presencial. Eu tenho lá toda quarta-feira eu dou aula, então toda quarta-feira eu tenho uma programação, um plano de aula para cada uma delas. Eu chego, dou a minha aula e pronto. Então, vamos trabalhar com unidades de aprendizagem semanais. Então, 16 semanas, tirando 4 semanas aí de avaliação e tudo mais. Ok, então vamos trabalhar com isso, 16 unidades de aprendizagem. Aí a gente, em parceria até com a Micropower, com Design Instrucional, que foi a empresa que nossa parceira aí para desenvolver internamente lá dentro do Sebrae, da faculdade. Vamos lá fazer com essa equipe, vamos desenhar o que tem cada uma dessas unidades de aprendizagem. Então, as unidades de aprendizagem têm diferentes objetos de aprendizagem. Ela é mais curtinha, ela dura 4 horas, cada unidade de aprendizagem, né, de carga horária. Mas a gente tem a nossa avaliação de entrada e saída, a gente faz uma avaliação diagnóstica, o aluno entender o quanto ele entende ele sabe daquele tema, depois ele responde a mesma avaliação na saída para falar, então acho que eu aprendi aqui, né? Você Então mede a consigo evolução. medir, mas para ele e para a gente trabalhar esse dado, o professor trabalhar esse dado, como é que o aluno entrou ali, né? E aí, bom, vamos colocar professores nas disciplinas, atribuir aula aos professores e vamos fazer momento síncrono. Como é que a gente faz isso? É obrigatório? Não, não é obrigatório.
se não entrar ninguém, o que o professor faz? Ele grava um resumo sobre aquela unidade de aprendizagem. Então, de novo, não é conteúdo novo, o professor não vai passar nenhum conteúdo nessa aula, Tá. mas como é que funciona? O aluno tem uma grade, como se fosse a grade dele do presencial. Então, segunda-feira, 7 horas da noite, ele tem 1 hora de momento síncrono da aula X, sei lá, matemática financeira. Então, ele tem lá aquela aula. O professor ele vai discutir sempre a unidade que foi disponibilizada a semana passada. Então, a semana passada foi a unidade 1, essa semana ele vai discutir o tema da unidade 2. Acontece de ter que discutir 2 temas, porque é feriado, sei lá, alguma coisa assim, de encavalar. Mas ele vai discutir, assim, o aluno tem Aí acabou esse momento síncrono dele hoje, a unidade 2 já está lá para o aluno. Então o aluno vai trabalhando e a gente não libera, por estratégia nossa, a gente não libera todo o conteúdo de uma vez. A gente quer que o aluno faça semanalmente. Sim, Ele é o conhecimento Exatamente. gradativo, né? Exatamente. Então ele vai, estuda. Então, claro que tem aluno que deixa acumular, prefere assistir primeiro um momento síncrono para depois. E aí, de novo, os alunos participam. Tá. Os alunos dão satisfação quando não conseguem entrar no momento síncrono como se fosse algo obrigatório para eles. E tem aquele aluno que nunca entrou. E aí a gente começou a testar coisas. Professores, né? Vamos dar autonomia para o professor ali, o conteúdo está todo lá, bonitinho, formatadinho, professor. Mas, professor, quer propor uma atividade? Propõe. Mas, professores, vou fazer trabalho em grupo. Então, mesmo aqueles que não participam porque não podem, trabalham, sei lá, à noite, porque os momentos síncronos são à noite, eles também conseguem. O aluno vai lá, um puxa, tem trabalho em grupo, vamos fazer, não sei o quê. E aí funciona super bem. Eles têm. E os alunos sentem falta, a ponto de chegar para a gente e falar: olha, na emenda de feriado, tudo bem se tiver encontro síncrono na emenda do feriado, que as instituições emendam, né? Sim. Tudo bem, vamos fazer. A gente topa. Então, assim, não tem os 100% dos alunos matriculados que participam do momento síncrono, mas a maioria participa. Entendi. E Né? prova? Como que é feito? Então, essa a gente tem uma trilha, como eu te falei, a gente trabalha competências empreendedoras. Então, a gente trabalha em cima de um framework chamado Entrecomp, que são competências empreendedoras que a gente acredita desenvolver, pretende desenvolver nesse aluno, né? Pretende que ele desenvolva, Sim. na verdade, né? Então, a gente dá essas ferramentas para isso. E a gente tem uma trilha lá chamada Future Skills, né, para trabalhar essas competências e essas disciplinas. Então, a gente tem desde Design Thinking até Story Makers, que é para contar aí histórias, aprender a se apresentar e tal. E a gente tem muitas. Então, essas disciplinas são mais desafiadoras para a gente no sentido de avaliação. Mas, no geral, a nossa avaliação ali para graduação, por exemplo, ela é composta de uma prova feita no sistema lá, múltipla escolha, dentro da própria LMS. Aí a gente conta também com uma atividade do professor, então tem lá o trabalho que eles entregam, e a gente tem aquela obrigatoriedade da presença do aluno no polo, né? O aluno EAD de graduação, ele é obrigado a fazer alguma extensão, que eu costumo dizer assim, é meio que aquela prova de vida dos aposentados, que tem que provar que eles existem, o aluno tem que provar que ele existe, né? Então ele tem que ir até o polo para qualquer atividade. Mas tem atividade, tem. Tem. Então a gente colocou ali uma prova para ele ir no polo, a gente colocou uma prova integrativa que também compõe a nota dele. Então tem questões de todas as disciplinas do semestre e ele vai lá e responde, faz a presencialidade dele no polo. Mas a ideia que a gente fez para começar a testar como é que poderia ser, e a faculdade já tem só no estado de São Paulo 33 polos, porque nós temos 33 escritórios, todos podem ser um polo da faculdade, já são um polo da faculdade, e a gente tem alguns polos agora já no Brasil, né? Então, durante a Feira do Empreendedor, aí, esse ano, a gente formalizou aí o polo de Sergipe, o polo de Rondônia, e a gente tem outros polos aí em processo de assinatura. Então, a gente pode e provavelmente estará no Brasil inteiro logo mais, né? Que legal. Então, a gente já tem algumas turmas rodando no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem algumas que ainda não são oficialmente polos, mas são
estados que já rodaram turmas nossas presenciais, inclusive de MBA. Então, a gente tem possibilidade de ser polo de graduação no Brasil inteiro. Se você pensar que em Minas também, aliás, todos os estados a gente tem a sede e tem os escritórios regionais. Então, cada escritório regional é um potencial polo da faculdade nesse Brasil inteiro. Então, a gente realmente tem... E a gente tem alguns alunos. A gente tem aluno que mora em Brasília e ele vem para o polo para fazer a prova. Tem 2 alunos morando fora. E aí ele também vai ter que vir, porque essa presencialidade, senão ele não termina o semestre. Então, E a ideia é que a gente tem ali uma possibilidade de fazer 1.000 projetos nesses escritórios regionais, né? Na parte de empreendedorismo. Então, a gente tem um projeto de extensão aí que a gente... Primeiro, a nossa portaria para esses cursos, o de gestão comercial e de administração, saiu 27 de dezembro de 2022. E a gente falou, não, vamos rodar em 2023 sim, vamos correr, vamos fazer. E a outra, se não me engano, saiu em abril, a de processos gerenciais, e a gente ofertou no segundo semestre. Então, assim, primeiro ano a gente foi experimentar para ver o que ia dar certo. Agora a gente consegue fazer um projeto maior de extensão, de utilização desses polos, e aí é um processo que vai compor a avaliação dele com certeza, né? Então, essa forma de avaliar nossa por enquanto, né? Voltando um pouquinho para pós, quem são hoje, você sabe dizer percentualmente, mesmo aproximado, o perfil dos alunos da pós? Se é pessoas mais da área privada, ou seja, que já estão empregados, estão fazendo a pós, ou pessoas mais empreendedoras? Você sabe, tem ideia? Eu vou te falar que depende um pouco do perfil da nossa. Depende um pouco da nossa. Do tema, né, do nosso Do tema. MBA. O de educação empreendedora, que a gente está na 5ª turma desse MBA EAD, ele tem educadores. Tá. Então, a gente tem desde professor até diretor de escola, até pessoal de administrativo de escola, porque ela é uma pós bem bacana, que ele tem lá 8 disciplinas base de um módulo comum, e depois a gente tem um módulo prático que ele escolhe se ele quer ir para gestão educacional empreendedora ou para tecnologias educacionais. Então, isso é bem bacana. Então, esse público, educação total, né? É difícil a gente ver alguém... e aí, esse perfil é mais de pessoal que está empregado. A gente tem pouca... 1 ou 2, 3, talvez, casos de gente que tem uma instituição de ensino, por exemplo, né? Que são mais docentes ou porque aí você entra na questão da educação empreendedora, na gestão empreendedora ali, né? De mobilizar a comunidade, como é que esse gestor faz isso, né? Que não deixa de ser uma atividade empreendedora, né? Mas não do próprio negócio. Agora, no gestão de negócios, que a gente está na 4ª turma EAD, começou essa terça-feira, tivemos a aula inaugural, e aí eu vou me lembrar bem do perfil dessa turma. A gente tem... a maioria das pessoas tem um negócio, ou já tiveram um negócio e estão pensando agora, né? Famoso, a gente costuma falar, quebraram, e agora? Eu vou me capacitar, vou tentar entender como é que eu faço isso, como é que eu lido. Mas, curiosamente, a gente ali, sei lá, acho que pelo menos uns 20% são pessoas que estão no mercado e que querem se aprimorar ali dentro do próprio emprego, da própria empresa onde trabalha. Então, eu diria que a maioria é quem tem negócio. E aí, eu volto para a graduação para te dizer que a gente tem gestão comercial e processos gerenciais são os tecnólogos. São os cursos de 2 anos, né? E aí são os cursos mais procurados, então as turmas são maiores, né? Mas o perfil é diferente. E até para a própria administração, o aluno EAD tem um perfil diferente para a faculdade Sebrae, tá? Do que é o aluno do presencial. A maioria, por incrível que pareça, são pessoas mais velhas,
que não vieram diretamente do ensino médio para uma instituição de ensino, não que não tenha, temos casos sim, mas não é a maioria. E principalmente ali no gestão comercial, no processo gerenciais, pessoas que têm negócio. Entendi. Então, que trabalham ou no negócio da família ou que estão à frente do seu próprio negócio e que procuraram a educação formal ali, procuraram uma graduação. Hoje em dia, eu costumo brincar, né, que a gente não quer ficar mais 4, 5 anos parado esperando para ter o diploma ali da graduação. Então, o tecnólogo é um curso mais prático, mais mão na massa, com disciplinas mais focadas naquilo, né? Então, acho que gestão comercial é um curso que, assim, as turmas é cheia, e desse perfil, já que eu olharia, se eu tivesse que falar, se ele era, conversando com aquele aluno, eu ia falar que ele era um aluno de pós, mas ele está ali na graduação. Isso chamou muita atenção, a gente não esperava, né? E até para um momento síncrono e tudo mais, essas discussões são muito ricas, porque eles trazem experiências próprias, né? E talvez não seria, refletindo um pouco aqui, por conta do nome Sebrae, por que que eu digo isso? Porque o Sebrae, ele sempre foi uma instituição vista, né, como um suporte prático, né? Então, uma base científica, teórica, conceitual, que te ajuda realmente a resolver problemas práticos do dia a dia, né? Diferente das instituições tradicionais acadêmicas, que nós temos ali muita base teórica, né, e pouca aplicabilidade, né? Então, quando a pessoa pensa em, poxa, eu quero ser mais hands-on, né, mais, né, problem solving ali, né, resolução de problemas, eu vou para uma instituição mais prática, né, que conhece o mercado, né, conhece o dia a dia, né? Então, talvez pensando um pouquinho, talvez não fosse isso, né? Então, uma pessoa hoje mais madura, né, que trabalha, que, poxa, me falta uma base teórica, científica sobre gestão de negócios. Sim. Bom, eu procuro o Sebrae porque o Sebrae vai ter um olhar mais prático do que se eu for fazer uma graduação numa faculdade mais acadêmica, né? É isso que a gente vem trabalhando, porque pensa, o microempreendedor, ele vai lá, ele faz eu tô com um problema no meu negócio aqui, não tá deslanchando. Ele vai, ele passa por uma consultoria do Sebrae, o Sebrae vai identificar ali para ele, teu problema é marketing, teu problema é fluxo de caixa, teu problema é tal, né? E te oferece ferramentas, vai ali, faz uma oficina de fluxo de caixa, ele resolve. Quando ele resolve o negócio, bacana, agora tá deslanchando. Eu vou procurar me capacitar mais. Tem, claro, aquele que fala, ok, resolveu e vamos seguir assim. Quando tiver um outro problema, eu procuro o Sebrae novamente, ou fico nos programas do Sebrae, recebendo as visitas, as consultorias, enfim. Mas aí ele vai, o que ele faz? Ele fala, meu filho precisa capacitar, porque ele vai chegar isso aqui, ele vai pegar o, né, pelo menos a expectativa do pai é sempre essa, né? E aí, quando a gente chega ali é um trabalho que a gente tem feito de 2 anos para cá, que a gente teve 2 anos sem ter a Feira do Empreendedor, né? Mas de trazer esse nome, porque é incrível, o pessoal para em frente ao estande da faculdade Sebrae na Feira do Empreendedor. Falou, o quê? Faculdade Sebrae? O que tem essa faculdade? É uma faculdade. Faculdade, graduação, não sei o quê. O Sebrae. Então, assim, tem até uma campanha nossa, né, que a agência fez, falando, sabia que o Sebrae tem uma faculdade, né? Porque ninguém acredita. Pode... Então, assim, a gente tem conversas, outro dia o pessoal do comercial mostrando uma conversa com um candidato ali, era o pai de um possível aluno falando, fez total diferença saber que é Sebrae, né? Porque acho que o pai provavelmente já tem negócio, já é atendido pelo Sebrae, e mais a nota que vocês têm aí, né, tanto do conceito quanto do ENAD, faz toda a diferença. Então, assim, você entra no mercado com um nome e se propondo a ser essa faculdade prática. Então, os nossos alunos, por exemplo, estavam numa visita técnica no escritório do Sebrae. Né, os alunos do EAD têm um professor agora propondo uma atividade, uma disciplina de Design Thinking, que ele vai propor uma atividade aí que o aluno precisa se dirigir até o polo, escolher uma empresa da região, resolver alguma coisa da empresa ali, aplicando
o design thinking. E com a ajuda, então assim, o escritório por si só já é uma escola para esse aluno, né? Em termos de gestão, de consultoria, de ouvir, né, os problemas ali, porque o escritório, o Sebrae, trabalha muito em parceria com as prefeituras, resolvendo problemas, ajudando a resolver problemas locais ali também. Sim. Então, é um empreendedorismo social. Então, a gente consegue ali, é um grande laboratório. E conversando uma vez, eu estava num congresso, estava conversando com uma pessoa lá, e quando a gente contou do projeto da faculdade, que a pessoa não conhecia, ele já começou a fazer. Ele conhecia o Sebrae, mas não sabia da faculdade, e ele já começou a fazer link. Olha que possibilidades, coisas que a gente falou, ufa. Então, quem vê de fora já enxerga o potencial que a gente tem, que é sobre isso, né? Dessa prática. Eu acho que é o que diferencia a gente. E tem uma questão, né, que o Sebrae, a maioria dos produtos Sebrae para o microempreendedor são gratuitos e a faculdade não é gratuita, então a gente encontra às vezes um pouco de questionamento em relação a isso, no entanto a gente subsidia. Então se a gente for grande parte, então o aluno entra hoje na graduação EAD, acho que primeiro ano ele tem um subsídio bem grande, então assim, ele entra pagando R$ 300 mensais, que é muito competitivo com outras faculdades ali no mercado. Então, se você pesar, você tem ali uma faculdade de ponta que no preço lá, na ponta do lápis, a nossa mensalidade deveria ser 1.500. Enfim, ele está pagando 300, o restante é o próprio Sebrae subsidiando. Então, tem isso, né? A gente não é gratuito, mas tem todo o aporte Sebrae por trás disso, né? Então, não deixa de ser o Sebrae fazendo a missão, né, que nos foi proposta aí. Indo ainda nesse aspecto da prática, né? O que a gente vê hoje nas graduações é uma falta ou uma carência, ou enfim, né? De aplicabilidade dos conceitos adquiridos durante os 4, 5 anos de graduação. Então, mesmo quando a gente fala dos trabalhos de conclusão de curso, né, a gente vê ainda iniciativas e ações e projetos muito isolados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente, por exemplo, pega a engenharia mecânica, né, os alunos da engenharia mecânica estão lá com um projeto ligado à área temática que eles estudaram. Você fala engenharia de alimentos, você tem aquilo, né? Administração, você tem. Então, muito isolados. E uma das grandes barreiras ou dificuldades que os alunos recém-formados possuem quando eles entram no mercado de trabalho, além de conseguir enxergar a aplicação daquilo que ele aprendeu na realidade da empresa em que ele vai trabalhar, existe uma grande dificuldade no relacionar-se, né? Então, aqui a gente fala da aplicação dos soft skills, né, no dia a dia. Eu estava conversando com uma faculdade um tempo atrás. Eles estavam com uma iniciativa, até estavam trocando ideias conosco sobre como você fazer um processo de feedback contínuo ao longo do 5º ano para que as pessoas, né, os grupos, né, dos projetos temáticos das graduações tivessem, primeiro, a experiência de se interrelacionar, ou seja, vamos imaginar no Sebrae, graduação de administração, né, o tecnólogo de gestão comercial e o tecnólogo de processos gerenciais. Você imagina que não vai ser um projeto lá da administração, um projeto de gestão comercial e um projeto de gestão de processos. O trabalho de graduação é em conjunto. Então, você tem um time multidisciplinar trabalhando num projeto único. Cada um com a sua competência, com o seu olhar, né, com a sua colaboração, assim como é na
nas empresas, né? Uhum. Você trabalha com diversas áreas, com diversos saberes. Então, começa daqui. Segundo, e nesse momento em que ela está trabalhando com pessoas diferentes do seu mundo, né? O papo é diferente, a forma de ver o problema é diferente. E aí o professor, ele faz um trabalho, né, ou faria um trabalho, na verdade, de coaching, né, como um gestor de equipes numa empresa. E iria ali fazendo o tuning, né, o ajuste das habilidades de soft skills. Porque aí o aluno chegaria, pelo menos um pouco mais preparado, né, ou pelo menos com consciência, porque naquele ano que ele trabalhou naquele projeto multidisciplinar com orientação de habilidades comportamentais, ele já chega um pouco mais ciente do que ele vai encontrar na empresa. Né? O que ele vai encontrar na empresa não é pessoas que pensam todo mundo igual a ele, né? Da graduação dele. Ele vai pegar pessoas de diferentes, né, saberes. Nesse momento também, se explora, né, aquilo que as pessoas são boas. Então, por exemplo, quem vai apresentar? Talvez você tenha ali no grupo uma pessoa que se destaca pela oralidade. Então, ela representa o grupo. Assim como tem outra que faz a apresentação por ter mais habilidade computacional gráfica. Né? Assim como tem outra que vai preparar o texto, que sabe escrever melhor. Sim. Então, não necessariamente, né, vai daquele modelo também de que vai apresentar o trabalho de graduação, todo mundo tem que falar um pouquinho, né? Não. A equipe escolhe quem vai fazer o quê. Assim como acontece nas empresas, né? Sim. Numa reunião de apresentação de projetos, você não fala, quero que todo mundo fale um pouquinho. Não, alguém ali vai Toma a falar, frente do né? projeto, né? Então, estava se pensando nisso. Vocês lá no Sebrae, na parte de graduação, possuem, né, ou pensam, né, em alguma, se possuem explicar, mas se não, pensam em também abordar a parte relacional, porque eu entendo o Sebrae como uma instituição muito forte, né, e de nome no hard skill, na questão Uhum. de negócio, né, de resultado, né? E é isso que torna, né, uma referência. Agora, como que vocês veem essa parte relacional, né? O ser, né? O soft skill. É. Como que vocês trabalham isso? Como a gente tem essa trilha aí de Future Skills, né, na qual a gente pretende trabalhar as competências empreendedoras, isso aí a gente já cita duas, né? Trabalhar com os outros, que é uma competência do modelo Entrecomp, e a busca por recurso, né? A busca por recurso não significa o recurso financeiro, busca por recurso é recurso. Eu preciso daquela expertise daquela pessoa, é um recurso, né? Então, a gente trabalha o tempo todo isso. Então, quando você tem uma grade que dentro disso faz sentido para você olhando de fora, assim, que tenha aulas de fotografia ou de vídeo no curso de administração, faz sentido ter técnicas de teatro num curso de administração? Ou faz sentido ter uma disciplina de programação criativa? Então, todas essas disciplinas que eu acho que chama a atenção do aluno, nossa, isso está Sim. na grade de um curso de administração, né? O que eles querem com isso? É justamente essa integração, trazer esse trabalho. Então, a gente tem disciplinas, por exemplo, uma disciplina para falar de fracasso, para entender que da onde que sai o sucesso, se não de um Sim. fracasso na maioria das vezes, né? Sim. Então, eles lidam com O aprendizado frustrações, vem da falha. com as frustrações, com a falha. Então, a gente tem uma disciplina para falar disso. A gente tem a disciplina de jogos empresariais, jogos, né, empresariais, e que a gente tem um jogo que é jogo desde tabuleiro até um
um jogo de uma empresa simulada, então é tomada de decisões ali. Eu brinco que esse jogo parece um war ali, né? De uma estratégia e tal, mas que você tem que assumir papéis ali naquele momento. Então eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? Eu tenho que experimentar aquela expertise que não é minha, sei lá, não sou boa de negociação, mas sou boa ali na apresentação. Então eu tenho que aprender como é que eu apresentaria no sentido de vender. Então a gente vai assumindo esses papéis e vai aplicando isso também ali. A gente consegue ver isso na prática, né? Então, a gente consegue entender. O TCC já é um TCC diferenciado, né? A gente gostaria que todo mundo saísse de lá com a sua empresa aberta, quem não teve empresa. Sim, mas talvez não seja só a gente, pensando pelo lado da gestão do empreendedor que a gente mais ouve falar, que é o que abre um negócio. Bacana, mas a gente tem, por exemplo, alunos trabalhando em empresas grandes na área de ESG, que saiu de lá formado. Tem gente trabalhando dentro que saiu, montou o próprio negócio, depois preferiu voltar para o mercado, ou saiu no mercado, voltou. A gente tem coisas nascendo ali dentro entre os alunos, né? Então a gente tem um case de sucesso nosso de um aluno que criou uma marca de bonés para cabelo afro. Então era uma dor dele, né? Sim, E ele se juntou com os colegas e é super sucesso a marca deles legal. de boné. Então a gente tem coisas nascendo ali, a gente tem um monte de frente que é justamente por esse trabalho coletivo de professores e de alunos. Eu acho que os professores eles se envolvem também muito com os alunos, né? E a preocupação de não ser uma grande consultoria, de trazer sempre o case e de buscar, assim, a troca de experiência entre os alunos, né? Então, assim, tudo bem, eu vou discutir o case da sua empresa ali na minha aula, mas vamos trazer como é que é. Você consegue ajudar ele? E aí vai todo esse... O professor faz muito esse papel de mediador ali, né? Legal. De trazer, de juntar, de propor. Então, a gente tem, por exemplo, nada a ver, se você for olhar, falar, mas o que é isso, né? Mas a gente tem a faculdade aberta, que é um evento que vai acontecer no final de semana. A gente tem uma temática de game. Então, feito pelos alunos nossos de administração, os alunos do EAD também estão envolvidos. Então, assim, a gente tem. Não faz sentido. Quem vê de fora fala, não, que loucura isso, né? E a gente brinca que a gente teve que. No começo a gente falava, não tem uma. A gente tem as caixinhas dentro do Sim, MEC, do sim. Ministério da Educação. Esse curso, então, tá ali na área de administração. Tá, mas não tá, né? Não tem É, uma área só de empreendedorismo e tal, mas porque esse é o empreendedorismo, né? Que a gente quer sim, trabalhar. sim. E o que vocês enxergam aí para o futuro, né? Tanto na parte de graduação como na parte de pós-graduação, em que novos ramos, novos temas, novas áreas que vocês querem ampliar? Acho que a gente não pode fugir muito, a gente procura pensar sempre no nosso core ali, né? Então a gente não pode ficar, a gente adoraria poder criar vários cursos de graduação ali, mas a gente não pode fugir, tem que ser na nossa área. Então acho que você ir para tecnólogos específicos das áreas dentro de gestão, então, daqui a pouco um tecnólogo em gestão de pessoas, né? Você vai se especializando, então a gente pensa sim nessa para contemplar todas essas áreas. Pós-graduação, acho que a gente tem uma pós-graduação sendo lançada agora, ela já está pronta e tem aguardando formação de turma ali, que é de gestão pública empreendedora. Então, a nossa ideia é que os polos possam trabalhar em conjunto com as prefeituras, os agentes públicos possam fazer Legal. essa pós-graduação, que foi um pedido da nossa unidade de políticas públicas, inclusive. Então, a gente tem demandantes dentro do próprio SEBRAE, a unidade de políticas públicas entendeu que era um potencial, que a gente não tem isso no mercado, até tem, mas não da forma, e ajudaram e propuseram. A gente acha que tem que abordar os seguintes temas e a gente criou ali a nossa área de estudo ali, de viabilidade, colocou
montou ali a grade desse MBA. Eu acho que ESG é uma coisa que a gente tem que falar e precisa falar, então a gente contempla isso dentro de alguns conteúdos de graduação, mas após a gente quer fazer alguma coisa focada. Então, estamos estudando isso e também e marketing é algo que a gente quer focar também. Mas tem uma coisa bem bacana que é formação de consultores, né? Legal. Então, a gente quer fazer a gente já tem a base da pós-graduação em gestão de negócios, mas a gente quer com foco em consultoria empresarial. Então, também isso é um pedido do próprio Sebrae, veio com uma parceria do Sebrae com o Sebrae Santa Catarina. Então, ele tinha ali uma demanda para formar consultores para eles ali. Então, agora a gente quer estender isso. A gente fez um programa de formação de consultores para eles, específico. E aí a gente falou, por que não juntar algumas disciplinas de gestão de negócios e fazer um módulo só específico em consultoria empresarial. Então, também já tem muitos polos e estados nossos pedindo para que a gente faça. Então, acho que para o próximo ano a gente tem já bastante trabalho. E a gente vai seguir as mesmas estratégias por enquanto, que tem dado certo, tem sido super avaliado, e isso é muito importante, a gente avalia todas as nossas disciplinas e todas as nossas momentos síncronos a gente avalia, pede que o aluno avalie e tenta na parte da graduação a gente tem a comissão própria de avaliação também que dá esses feedbacks para a gente. Então a gente colhe muito depoimento de aluno durante as aulas, mas a gente pede que eles formalizem isso, porque é importante para a gente saber Sim. que funciona que esse momento síncrono tem valor agregado ali, né? Que tem significância para eles. Então, a gente tem muitos relatos. Professor é avaliado, porque às vezes a gente tem lá um banco de professores e esse professor tem um desempenho no presencial e um desempenho no EAD. Então, a gente precisa entender, né, quem é esse professor, né, o quanto tá, então a gente avalia tudo. Plataforma, como é que tá a sua conexão hoje? Como é que foi sua conexão? A gente precisa entender. E na educação empreendedora eu tinha uma aluna, eu não me lembro se ela estava no interior de Tocantins, Piauí, eu não me lembro muito, mas ela tinha uma internet a rádio. E quando ela falou que eu fui, e ela demonstrou no começo, e eu, entusiasta que sou, nessas primeiras turmas, eu praticamente não dormia, eu falava com as pessoas no meu celular pessoal, enquanto eu não fazia essa pessoa conseguir conectar, conseguir entrar, eu não sossegava, né? Então, com ela teve uma dificuldade de entender a nossa plataforma e aí eu fiquei com ela fazendo chamada de vídeo por WhatsApp com ela e ela me falou que era melhor falar por WhatsApp do que por telefone, porque a internet dela era a rádio e sinal do celular era ruim lá. Aí eu fiquei apavorada, eu falei, ela tá fazendo uma pós-graduação EAD com uma internet a rádio, eu nem fazia ideia, apesar de trabalhar com tecnologia, estudar tecnologia, eu falei, não tenho ideia de como vai ser isso. E, Michel, eu vou te falar, era a única conexão que não caía. Chove aqui em São Paulo, cai a conexão de todo mundo, professor, não sei o quê, né? Não, dessa aluna específico nunca caía. Ela sempre conseguia a melhor conexão. Então, assim, para mim foi uma experiência. Eu não conseguia falar com ela, porque não tinha sinal no celular, mas por internet eu conseguia. Então, assim, e ela foi se familiarizando, foi e terminou. Então, a dificuldade dela, as dificuldades são diversas. Vai, além da barreira tecnológica, vai a conexão, vai o dia. Então, para a gente tem que entender, né? Sim. Naquele dia, todo mundo disse que a conexão estava ruim. Será que a conexão estava ruim ou era a conexão do professor que não estava legal e todo mundo achava que era a sua própria conexão? Entendi. Né? E naquele dia o que aconteceu? Deu aquela tempestade em São Paulo. Então, vamos entender, a gente precisa entender. Então, até a conexão eu peço para eles avaliarem. Como foi sua conexão hoje? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, Fabiana, a gente está
já chegando no final, passou muito rápido a nossa É, conversa, pois é. foi muito bacana essa, esse bate-papo com você. Normalmente a gente finaliza o nosso podcast com 3 perguntas chaves, né? E que aí você compartilha conosco aí as suas experiências. Então, primeiro é aquele momento mais positivo, mais gratificante, aquele momento que você, quando você lembra, você já dá aquele sorriso na sua carreira profissional que você gostaria de compartilhar conosco. Olha, eu vou te falar Não que vale que é o lançamento da faculdade área. eu não posso deixar de. Esse é o projeto, assim. Eu tenho grandes orgulhos na minha carreira. Eu trabalhei muitos anos na Fundação Padre Anchieta e lá eu participei de equipes e de projetos premiados. Então, tem uma produção que eu participei ali, que vencedora de um prêmio Emmy, né? E que foi a série Pedro e Bianca, que da TV Cultura. Isso foi um momento muito, muito bacana da vida. Mas eu acho que, assim, esse de fato, eu brinco porque é um projeto mais do que de carreira esse, sabe? Criar uma coisa me deu uma experiência tão grande, um diferencial tão grande para a minha carreira, esse projeto da faculdade. E aí quando a gente lançou o EAD ali e tal, não sei o que, eu falei, sabe quando se sente meio assim, nossa, mas é de verdade, né? Uhum. E aí eu falei, e agora o que você vai fazer? E eu fico pensando assim, né? Eu sou movida por desafio, aí eu fico pensando, aí o pessoal brinca comigo e fala assim, agora você só quer ver a primeira turma formada, É, depois você vai ficar sossegada. Não, agora você só quer fazer mais não sei o quê. Mas eu falo que esse foi um projeto, porque assim, apesar de ser da área de educação à distância, trabalhar com isso muito antes da faculdade, eu acho que eu adquiri um conhecimento, esse processo de passar por avaliação do MEC, mesmo você como docente, estando ali em sala de aula, você não entende de regulação, você não entende. Então, a gente precisou entender de regulação. Então, hoje, eu tenho um olhar diferenciado quando a outra instituição que eu trabalho, onde eu dou aula, que não é o Sebrae, quando ela vem me pedir a importância me pedir um documento, me pedir para atualizar alguma coisa, você entendeu o que está por trás daquilo, né? Então, acho que foi um projeto assim, cresci muito profissionalmente. E aí, quando eu cheguei recentemente para visitar uma grande instituição que tem 15 mil, 20 mil alunos EAD, que eu falo, um dia eu vou chegar lá, e eu fui fazer uma visita para entender e ver que uma metodologia que eu acreditei, que eu não copiei de nenhum lugar. E é uhum, óbvio que tem todo mundo tendo mesmas ideias e sim, tendências ao mesmo tempo. Então é normal que a gente se depare com coisas que a gente fala, eu criei isso lá, mas não se trata de copiar. Se trata de ir por uma linha, por uma tendência. E eu cheguei nessa instituição e eles estão começando a fazer algo que lá a gente já fez e já falou, eu falei, caramba, e eles são grandes, eles têm 10 mil alunos, eles têm, né? E eles estão fazendo, indo por essa mesma linha, aí você fala, poxa, eu tô no caminho certo, eu entendi. Então, para mim, eu falo com um super orgulho e tenho como a grande marca da minha carreira mesmo, de verdade. e o seu momento de maior aprendizado, né? Aquela falha que você teve, que, lógico, naquele momento foi o melhor que você podia fazer, que você estava preparada, né, para realizar, mas que hoje, com a sua maturidade, você olha e fala, poxa, talvez eu teria feito diferente. E por quê? Olha, eu acho que a gente tem grandes. É como você falou, é o que a gente tem, o recurso que a gente tem na Sim. hora, mas quando você adquire uma experiência e saiu do furacão, você fala: caramba, né? Agora eu posso fazer, podia ter feito isso diferente. Mas eu acho que talvez a gente precisa começar o processo de avaliar as coisas um pouco ao contrário, né? A gente precisa entender que a gente tem regulamentações, a gente tem orçamentos, a gente tem coisas, mas a gente tem uma coisa em especial que eu sei que os educadores odeiam e eu como educadora não deveria falar, mas vou falar,
a gente precisa entender o aluno como um cliente também, né? Porque é um consumidor daquilo que a gente está produzindo. Então, eu acho que, assim, hoje, o grande aprendizado que eu levo é qualquer projeto, para qualquer coisa, vamos partir da experiência do cliente, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente patinou nesse próprio projeto e que a gente agora tem que correr um pouco atrás de melhorar a experiência para o aluno, de criar processos que não necessariamente sejam mais práticos internos. Às vezes ele vai ter que dar uma volta internamente, mas para priorizar uma boa jornada para esse usuário, para esse cliente, para o aluno, né? Então, acho que é por aí. E como você define o seu propósito de vida e profissional, ou são a mesma coisa? Olha, de vida, eu acho que eles são um pouco. Eu acho que é um pouco da mesma coisa, porque eu sou sempre uma pessoa que eu tô sempre disposta. Você nunca. Para você arrancar um não meu, assim, tipo, na vida, amigos, o que precisar. Então, eu tô sempre disposta, e isso é um pouco até conflitante para mim, que às vezes eu priorizo ajudar o outro do que as minhas coisas. E aí eu estendi um pouco isso para minha vida profissional. Então, vindo de. Eu estagiei na TV Cultura, passei 15 anos lá, fiz coisas fora da TV Cultura, mas assim, quando você está numa emissora educativa, então essa veia sempre vai fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? E aí eu tenho isso. Meu trabalho não pode ser simplesmente um trabalho. Claro que eu preciso do dinheiro, claro que a gente precisa, mas eu preciso ver valor naquilo que eu faço. Eu preciso entender que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. E quando eu saí da TV Cultura, eu fiz coisas fora, fui para o mercado e tal, mas nessa tentativa de entender, já trabalhava com educação à distância dentro da TV Cultura, na diretoria de educação que foi criada lá dentro. Falei, mas o que eu posso fazer agora? Eu vou voltar para outras emissoras de TV? Será que é isso que eu quero? Será que eu vou agregar? Para qual emissora eu iria para agregar algum um valor, para, né, fazer a diferença na vida das pessoas, que não só pelo entretenimento? E aí eu comecei a pensar, vi essa vaga no Sebrae, era praticamente a mesma coisa que eu estava fazendo na TV Cultura quando eu saí. Eu falei, eu vou me candidatar, e a todo momento eu falava, essa vaga é minha. Eu não tinha dúvida que a vaga era minha. Sabe quando você faz um negócio, é só a mesma. E a vaga foi minha. E aí eu fui a primeira feira do empreendedor, eu entrei em setembro, no fevereiro do ano seguinte foi a feira. E eu me lembro que eu nem estava escalada para todos os dias, mas eu pedi para minha coordenadora na época se eu podia ir na abertura, porque eu queria ver a abertura da feira, o portão abrir e tal, não sei o quê. E aí teve um discurso de um diretor, que ele dizia assim, olha, pessoal, vamos receber bem, acho que foi aquela crise de 2015 que a gente teve, né? Eu entrei em 2015, 2016, por aí, foi essa feira. E aí o diretor falava, olha, pessoal, vão abordar vocês para perguntar desde onde é o banheiro até para contar o negócio deles, e você, às vezes, nem é a sua área, ou dar consultoria nem nada, mas tratem com carinho, porque essa pessoa foi demitida, tá com esse dinheiro, e hoje em dia no Brasil, se a gente quiser um emprego, a gente tem que criar o nosso próprio emprego. E aquela fala me pegou, eu estava ainda entendendo o Sebrae, entendendo aquela coisa, me pegou, eu falei, tá bom, dito e feito. Estava lá com a camiseta que funcionário usa na feira, alguém me abordou para perguntar onde era o banheiro. Pronto. Então eu expliquei onde era o banheiro, e essa pessoa segurou na minha mão e falou assim, olha, você não sabe a diferença que vocês fazem na vida das pessoas. O que vocês fizeram por mim? Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Segurando na minha mão, com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, uau, então acho que eu tô de fato no lugar certo. Não que exista, não que é só o Sebrae, mas assim, eu tenho para mim, eu estou numa instituição que faz a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu quero, né? Se hoje eu sair do Sebrae, eu quero ir para um outro lugar onde eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que é por aí. Legal. Bom, quero te agradecer, né? O nosso bate-papo foi muito bacana. Tenho certeza que quem está ouvindo hoje a gente vai ter aí um portfólio de conteúdo grande para refletir,
pensar nas suas escolhas, nos seus aperfeiçoamentos, né? Seja em cursos técnicos de graduação ou pós. Como presidente da Micropower, quero agradecer também o Sebrae. A gente adora o Sebrae, tem admiração pelo Sebrae e a gente está muito feliz em ser parceiros de vocês nesse processo da graduação, do EAD, da faculdade EAD, né? Esperamos continuar, né, com vocês, fazendo essa diferença, porque a Micropower também pensa em fazer a diferença no mercado, no país. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que o ano que vem devemos estar aqui com novos cursos, novos temas, dividindo com todos aí que nos ouviram. Eu que agradeço e realmente a Micropower é parceira do Sebrae, não é o primeiro contrato que a gente tem, né, com a Micropower, sempre foi muito parceira e nesse projeto profissionais incríveis, é uma equipe maravilhosa que eu preciso agradecer aqui mesmo, porque não sou só eu, não é só eu e o Charles, a gente tem uma equipe toda que se não embarcasse na nossa, não estaria, né, e eu acho que é todo mundo ali muito profissional e eu agradeço essa parceria e também espero que a gente continue por muitos e muitos tempos e cursos aí, porque trabalho tem bastante, né? Legal. E para vocês que hoje nos ouviram, nosso muito obrigado. Deixo aqui mais uma vez o convite e o reforço. Se você quer se capacitar com qualidade, procure aí a Faculdade EAD do Sebrae. Realmente a qualidade e o conteúdo está excepcional. Deixo aqui também um convite para que vocês aí que têm o LinkedIn, acesse a nossa newsletter quinzenal, Melhores Práticas de T&D, onde eu escrevo artigos simples, objetivos, para colaborar de uma forma científica e prática na sua evolução profissional. Muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, não esqueça de ligar o sininho, curtir, compartilhar. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.